nas ruas para dizer não a esses governos e para construir uma nova sociedade, uma sociedade socialista, porque no capitalismo, tudo que se avança em algum momento retrocede. Então é fora Bolsonaro e Mourão já, e por uma sociedade socialista governada pelos trabalhadores e trabalhadoras. Sou Elcimara, sou baiana, natural da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. E vivi toda a minha infância e juventude, início da juventude, numa cidade ainda menor do que a cidade de Barreiras, que é a cidade de Santa Rita de Cássia. É uma cidade que minha casa ficava bem na beira do Rio Preto, vivenciei ali, vivi na verdade na casa da minha avó, dos meus avós, todo esse período da minha infância e início da minha juventude. Então, inclusive, tenho bem marcada essa presença dos meus avós na minha infância, aquela casa enorme, cheia de gente. Mas antes de falar um pouco disso, vou falar também dos meus pais, dos meus irmãos. Eu sou filha de técnica de enfermagem e hoje um caminhoneiro. E tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, que vivem em Brasília também, como eu. E vivemos todos nós nessa casa bem grande, que era a casa da minha avó, dos meus avós, do meu avô que era agricultor, minha avó que era costureira. E ali eu tenho várias imagens assim afetivas do período da minha infância, onde nessa casa a gente tinha ali o espaço sempre cheio de pessoas, e costumo dizer que até figuras que pareciam folclóricas assim na cidade, pessoas que tinham algum problema psicológico, ou que não tinham família, que viviam na rua. Tem até os nomes, né? A Jona das Trouxas, o João das Cachorras, né? Então, essas figuras povoaram esse período da minha infância, e a casa da minha avó era essa casa cheia de gente, porque tinha imagem, inclusive, tem imagem na minha mente do fogão a lenha, as panelas grandes, sempre cheias de comida, para receber essas pessoas e outros, os amigos da família que sempre estavam ali. Então eu vivi nesse espaço, ali ao lado dos meus pais, e ao lado dos meus avós, de primos, ao lado dos meus irmãos, e brincando muito na rua. E quando fui crescendo, né, nos meus estudos, fiz magistério, que na época era muito, o que tinha era curso técnico, e no caso, o curso de magistério era o que tinha disponível. E isso, inclusive, fez com que, quando eu migrasse para Brasília, que é, inclusive, também a realidade de muitos nordestinos, a gente acaba saindo do Nordeste, principalmente quando é interior, para tentar a vida numa cidade maior. Então, quando eu vim para Brasília, eu acabei continuando seguindo nessa mesma linha, né? Tinha feito magistério e acabei entrando para a UNB e fazendo posteriormente pedagogia, né? E também, depois de ter feito, de já seguir nessa linha, acabei fazendo o concurso da Secretaria de Educação aqui no DF. E atuei com 7 anos como professora da educação básica, nas séries iniciais, com crianças, e atuei também 1 ano na educação de jovens e adultos, né? Passei no concurso, mesmo antes de terminar o curso de pedagogia, e atuei. E foi na educação onde comecei a militar de forma mais orgânica. Fui delegada sindical, participava dos processos de lutas, paralisações, as greves, na luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade, e ali atuei nesses 7 anos numa área que inclusive gosto muito, tenho uma admiração muito grande pela área da educação, só que nessa loucura também que é Brasília, acabei fazendo novos concursos e passei no concurso do Judiciário, tendo vindo para o Judiciário em 2009, setor onde já atuo até hoje, como técnica de judiciária. Trabalho no Fórum de Ceilândia, trabalho também no Fórum de Braslândia, mas atualmente trabalho no Fórum de Ceilândia. E no Judiciário foi onde eu cheguei a participar de entidades sindicais, enquanto dirigente sindical. Fui diretora do Sindijus DF e fui diretora também da FENAJUF, que é a Federação do Judiciário. Atuei aí por um bom período, mais na FENAJUF, essa militância sindical, que é uma área também de importância, né? A organização dos trabalhadores e trabalhadoras nas entidades de classe, das suas categorias. Agora é importante frisar que antes ainda do Judiciário, eu entrei para o PSTU, que foi em 2003, que é o partido ao qual
eu construo até hoje. Entrei em 2013, é um partido revolucionário, é um partido que acredita na construção de uma sociedade socialista, porque a gente entende que o capitalismo é um sistema injusto, desigual e que a nossa classe acaba sofrendo muito desse sistema capitalista com a opressão e a exploração. Então hoje eu ainda continuo construindo o PSTU e hoje também é importante frisar um aspecto da minha vida, que hoje eu costumo dizer que eu estou numa nova etapa, que é uma etapa inclusive que eu protelei um pouco, que é a questão de ser mãe. Hoje eu tenho um filho de 2 anos de idade, que é o Leon, e hoje eu vivencio essa nova fase como mãe. Vivo em Taguatinga, vivo com meu companheiro, com uma sobrinha e com meu filho, mas é um outro desafio vivenciado na minha vida, que é, inclusive, organizar o tempo, e voltar à rotina que tinha para antes da maternidade, com todas as dificuldades que é ser mãe. Costumo dizer também que a gente fala muito dessa coisa da dupla, da tripla jornada da mulher, das dificuldades, mas hoje, vivenciando isso na pele, cheguei a perceber como que isso realmente é difícil, o quanto que isso é desgastante, quanto que isso demanda tempo, e tem a questão da amamentação, e tem a questão do dia a dia, né, de como que a criança, por uma questão cultural, inclusive, ela demanda muito da mãe. Então isso é uma coisa bem desgastante, e como que é importante a sociedade ter um olhar para isso. Mas enfim, o que eu queria dizer é um pouco dessa nova Elcimara, essa nova fase que vivencio, e o quanto que isso é difícil. E hoje tento retomar o nível, né, não como antes, mas a militância dentro desse partido revolucionário no qual acredito tanto, para construir uma nova sociedade, uma sociedade inclusive para essa geração futura, para o meu filho, para as gerações futuras, para os meus sobrinhos, porque acredito numa sociedade livre de toda forma de opressão e exploração. E é por isso que eu construo o PSTU. Aceitei o desafio pelo meu partido PSTU de ser candidata ao Senado, porque acreditamos, inclusive, que esse é um espaço que a gente precisa usar como tribuno popular para denunciar o capitalismo e todas as mazelas desse sistema. Prova disso é que a gente está aqui hoje na Praça do Relógio. Se a gente olhar ao redor de qualquer periferia, de qualquer cidade hoje do Brasil, nas periferias, a gente vai ver aí um aumento muito grande da miséria, da fome, dos moradores de rua. Então isso é o capitalismo. E a gente entende, em primeiro lugar, que o espaço do parlamento é um espaço que a gente precisa utilizar para denunciar esse sistema. E é por isso que nós do PSTU disputamos as eleições. A gente usa esse espaço para isso. Mas é importante dizer que nós do PSTU defendemos várias coisas para a classe trabalhadora. A gente defende um sistema socialista, uma sociedade socialista, livre de toda forma de opressão e exploração. E numa perspectiva de um programa, de um partido revolucionário para essa sociedade que nós vivemos, um programa inclusive de transição, a gente defende aí a suspensão do pagamento da dívida pública, porque essa dívida inclusive consome aí mais da metade do orçamento federal. Não é à toa que no ano passado, em 2021, quase 2 trilhões do orçamento federal foi para o bolso dos banqueiros, foi para o pagamento dessa dívida pública. Enquanto isso, a gente sofre na saúde, sem serviços públicos na saúde e educação. Então nós do PSTU defendemos a suspensão do pagamento da dívida pública, a auditoria dessa dívida pública e que esse dinheiro seja usado para a educação, para a saúde. Defendemos 10% do PIB para a educação, defendemos mais saúde e mais dinheiro para os serviços públicos, porque hoje o que a gente vê é um sucateamento de todos os serviços públicos por onde a gente vai. São filas e filas intermináveis para conseguir qualquer tipo de atendimento nos serviços públicos. São salas de aula superlotadas, é a falta de acesso à educação para a classe trabalhadora. Então defendemos mais verbas públicas para a saúde, para a educação, para os serviços públicos, né, para a assistência social. Defendemos também, como já falei, a suspensão do pagamento da dívida pública, fim da PEC dos gastos. Defendemos ainda a revogação de todas as reformas neoliberais que atacam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A exemplo das reformas da Previdência feitas desde o governo Lula, a exemplo
das reformas trabalhistas feitas mais recentemente. Também um salário mínimo que atenda às necessidades da classe trabalhadora, porque o que a gente vê hoje é vergonhoso. A gente tem inclusive leis que dizem, inclusive a Constituição que a gente tem hoje, que diz que o salário mínimo tem que atender às necessidades básicas, saúde, alimentação e tal, e isso não acontece. Então defendemos um salário mínimo, a exemplo do que é previsto pelo DIEESE, onde a classe trabalhadora realmente tenha condições de ter uma vida digna também para a classe trabalhadora. E defendemos, além de outras coisas, mas para finalizar esse meu diálogo com vocês, políticas públicas que enfoque nos setores mais oprimidos. E aí, mais política pública no combate à violência contra as mulheres, mais política pública para combater a LGBTfobia, mais política pública contra o racismo e políticas públicas que possam fazer com que esses setores oprimidos tenham mais oportunidades nessa sociedade onde a gente vive, políticas públicas para todos esses setores. Por fim, o que está muito em voga agora e que é muito importante, que a gente enfrentou inclusive nesse governo Bolsonaro, que é um ataque muito grande aos povos originários e às comunidades quilombolas, a questão da defesa das terras indígenas e quilombolas contra tudo que tem acontecido agora com o agronegócio e a investida que tem sido feita, e para que as terras indígenas possam estar na mão daqueles que realmente são seus donos, que são os indígenas. Então, a construção de uma sociedade socialista livre de toda forma de opressão e exploração. E nós usaremos esse espaço como tributo popular para denunciar esse sistema capitalista que nos oprime e nos explora.